o chanceler alemão Olaf Scholz alertou a Rússia para as consequências que o país pode sofrer em caso de invasão e ataque à Ucrânia. Ele classificou o atual momento como difícil, em referência aos 100 mil soldados russos que estariam de prontidão próximos à fronteira com a Ucrânia, preparando um ataque, segundo informações dos Estados Unidos e de aliados ocidentais, entre eles a Alemanha e a França. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, reforçou que os custos podem ser altos em caso de uma agressão russa. Ao mesmo tempo, ele defendeu a manutenção das conversas. Macron e Scholz, eles conversaram ontem por videoconferência com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para falar sobre essa crise. Biden afirmou que não há intenção de enviar tropas dos Estados Unidos à Ucrânia. Ele afirmou que os Estados Unidos têm uma obrigação sagrada de ajudar militarmente os aliados da OTAN caso sejam atacados, mas que esse compromisso não se estende à Ucrânia, que não é membro da aliança. Na sexta-feira, o presidente francês deve ter uma videoconferência diretamente com o presidente russo Vladimir Putin para tentar discutir soluções sobre um possível conflito. E, inclusive, o presidente brasileiro vai à Rússia no próximo mês, em fevereiro, tem uma agenda lá, e a gente vai entender um pouco mais a respeito dessas questões internacionais. A gente convidou a participar conosco aqui do programa o professor de Relações Internacionais, Gunther Hudzit, e que ele participa conosco aqui ao vivo, e Josias de Souza está de volta também para nos ajudar nessa entrevista. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao All News. Bom dia, Fabíola, Josias, bom dia a todos que nos assistem. Professor, qual é a possibilidade, né? É difícil a gente falar isso, mas como é que o senhor, que tem essa experiência até de análise, qual é a possibilidade disso realmente se tornar um conflito armado, uma invasão e um problema aí, não só para essa região, claro, mas para todo mundo? Bom, primeiro que a gente pode esquecer que a Rússia já anexou um pedaço da Ucrânia. Em 2014, anexou a Crimeia, uma península que era da Ucrânia. E desde 2014, algumas partes, províncias, né, o que a gente chama aqui de estados no Brasil, da Ucrânia, mais a leste, com uma maioria da população que se sente russo, apesar de terem nascido na Ucrânia, eles estão numa guerra civil, e com o apoio da Rússia. Então, na verdade, esse conflito né, como se diz hoje, uma guerra híbrida, que não é essa guerra clássica de exércitos invadindo, ela já vem ocorrendo desde 2014. Eu não acredito no enfrentamento entre OTAN e Rússia, até porque nisso levaria uma guerra termonuclear e a Terra deixaria de existir como a gente conhece, porque infelizmente as armas estão lá, as armas termonucleares estão lá. Guerra Fria acabou, diminuíram. Antes eles podiam destruir a Terra 32 vezes, agora são só 16 que eles podem destruir, né, a Terra, 16 vezes. Então isso é um limitador. Agora, a Rússia invadir, ou principalmente não abertamente nessa forma de guerra híbrida, novamente pedaços maiores da Ucrânia, isso eu já não descarto. Professor, o senhor lembrou bem, esse conflito não nasceu do nada, né? A Rússia já abocanhou um pedaço da Ucrânia, invadiu ali a península da Crimeia, anexou esse pedaço em 2014, e agora nós não estamos vivendo uma guerra clássica, mas a guerra começou, a guerra está em curso, né? E parece haver, da parte dos líderes da comunidade europeia e dos Estados Unidos, uma discussão não consensual sobre como reagir e quando reagir. O que se discute qual é o gesto da Rússia que vai deflagrar ou justificar uma reação da parte dos Estados Unidos e da União Europeia. O senhor diria que hoje a Ucrânia é um território indefeso, sujeito aí a uma nova anexação do Kremlin? Bom, primeiro, José, você tocou num ponto fundamental que é um dos objetivos de Vladimir Putin, que é justamente enfraquecer a OTAN.
enfraquecer essa aliança ocidental que garante a presença de tropas americanas na Europa. Então, ele vem trabalhando isso até de forma indiretamente, né, influenciando nas eleições dos países ocidentais, porque também é um grande objetivo estratégico dele enfraquecer as democracias fortes estabelecidas na Europa e nos Estados Unidos. Alguns dizem, eu acredito também que ele já conseguiu em grande parte isso com, né, a eleição do Donald Trump, que enfraqueceu demais a postura americana frente a assuntos internacionais, e que justamente os europeus que estão mais próximos da Rússia, muitos eleitores europeus não querem nem saber de um conflito, né? Eu vou perder meu padrão de vida por causa da Ucrânia? Né? Ninguém fala abertamente isso, mas é a cabeça do eleitor, principalmente do eleitor alemão. Por isso até do sincericídio do comandante da Marinha alemã, que falou uma plena verdade, né, que Putin quer ser tratado com respeito, com a postura que a Rússia é de uma grande potência, e que a Crimeia esquece. A Crimeia nunca vai voltar a ser da Ucrânia. Ele teve que pedir, né, e baixa no mesmo dia. Então, essa é a realidade. E a Ucrânia sofre, sim, sofre essa possibilidade de um reaquecimento desses conflitos. A utilização, né, da chamada presença dos russos, da russificação que o Joseph Stalin, né, o ditador da União Soviética, fez, apesar dele não ser russo, ele era georgiano, ele espalhou russo por todas as repúblicas soviéticas para querer criar uma nacionalidade soviética baseada na visão russa. E esse problema está aí até hoje, e é isso que ele tem utilizou na Geórgia em 2008, justamente quando se começou a falar da possibilidade da Geórgia e da Ucrânia entrarem na OTAN. Esses russos na Geórgia se revoltaram e ele, né, em questão de dias, acabou com a Geórgia. Aí pararam de falar sobre a, né, aceitação da Ucrânia. 2014, quando a Ucrânia começou a querer assinar um tratado de livre comércio com a União Europeia, deu no que deu. Então, sim, a Ucrânia é um grande objetivo estratégico de Vladimir Putin, que ele não vai desistir tão facilmente, e todas essas ameaças econômicas, para mim, não põem medo nele.